Vamos entrar nessa parte de vida interessante, porque isso eu falo muito para as mulheres, né? E tem muitas que falam, eu não sei o que conversar. Mas o que é essa vida interessante no fim das contas? Precisa de dinheiro para a vida interessante? Não, imagina. E aí, me traz dicas práticas, porque você é uma pessoa que tem uma vida acontecendo. É. E isso Muita coisa. isso torna atraente, isso traz assunto para as conversas, mesmo depois de casada. Total. Né? E que dica prática a gente poderia deixar para as mulheres para tornar a vida delas mais interessante agora? Olha, eu acredito que primeiro você tem que saber o que te chama atenção. Que são assuntos tipo moda, beleza, trabalho, viagem, que destino. E por mais que você não tenha o dinheiro, eu vou trazer um exemplo para você entender como não precisa de dinheiro para você ser interessante. Em 2015, eu fiz a primeira temporada do YOLO. YOLO é YOLO, que eu patenteei no Brasil com a minha empresa como um programa de internet, esse nome. É como se fosse um Carpe Diem de antigamente. É uma gíria, né? E aí a gente colocou isso como um nome de uma websérie que é da Volta ao Mundo. E a primeira temporada era Las Vegas. Eu nunca tinha ido para Las Vegas. Mas por mais de 6 meses, eu andei por Las Vegas no Google Maps. No Google View e no Google Maps. Olhava nome de rua, eu sabia a história dos cassinos, eu sabia onde era o de Vegas, que era o cassino tal. Tem um cassino lá que tem $1 milhão em cash dentro de um vidro, que você pode tirar a foto e sentir a energia do dinheiro, que o dono do cassino queria isso. Então, é contar esse tipo de coisas que quando eu chegava lá para dirigir uma gravação, a equipe que morava lá, que eu tinha contratado na época, né, o motorista, tinha um videomaker de lá também. Ele falou, como é que você sabe dessas coisas? Eu falei, internet. Eu vi tudo isso que eu tô falando, que eu tô colocando no roteiro na internet. Esse cassino existe, tá lá em Old Vegas, numa parte antiga da cidade. Tem muita coisa que acontece na cidade que, se você não buscar na internet, fora das pessoas que você segue na rede social, esperando que ela vá visitar o local e te mostre alguma coisa, eu tô falando de buscar sobre aquilo. Então, eu cheguei com um repertório absurdo. Então, na hora que a gente andava, eu ainda falava pro motorista assim, não vamos pela Strip essa hora. Strip é a avenida principal, como se fosse a Avenida Paulista de Vegas. Não vamos pela Strip essa hora, porque vai ter show do fulano de tal no cassino do MGM, e vamos pela rua de trás, porque a gente não vai chegar a tempo no lugar que a gente tem a gravação. Aí o cara olhou pra trás nessa hora e falou assim, como você sabe que tem essa rua de trás? Eu falei, no Google Street View. Eu vi. Então, pra você ser interessante, não precisa de dinheiro. Você precisa ter ali o interesse, primeiro, de buscar aquela informação que, primeiro, te brilha os olhos. Para mim, viagem, destinos, sempre brilhou os olhos. Mesmo quando você não tinha o dinheiro para estar lá. Mesmo quando eu não tinha o dinheiro para estar lá. Então, você usava assim, internet, blogs. Usava internet, exatamente. Muitos blogs, blog de fora. Eu fui sempre muito early adopter, assim, de rede social. Então, a pessoa que entra primeiro em tudo. E aí, eu gostava de saber o que está acontecendo. E no final das contas, todo esse ser uma pessoa interessante, primeiro você tem que estar interessada nos assuntos, né? Então, de futebol, maquiagem, eu gosto de várias coisas. Gosto de história de marcas. Então, tem um monte de marca que a gente consome hoje que você vai falar assim, nossa, Patrícia, mas por que você compra essa esponja e não compra da fulaninha de tal? Eu falei, não, porque, olha, inclusive é um ótimo assunto isso por exemplo, a esponja que toda mulher tem. Me conta aqui nos comentários, você tem aquela esponja de maquiagem pra selar? Tenho. Todo mundo tem essa esponja. Uhum. Essa esponja foi inventada por uma mulher que é casada com um brasileiro. Mentira. É uma maquiadora que ela trabalhava nos estúdios de Hollywood maquiando em filmes e em campanhas publicitárias, e ela usava o airbrush. Aquele, sabe, Sei. Toda noiva já ouviu falar nisso, toda mulher que já fez 15 anos e fez uma baita maquiagem, os maquiadores profissionais usam como se fosse uma bombinha de tinta que bota a base no lugar e vai colocando ali a base no seu rosto, só que aquilo faz um barulho porque tem um compressor ali dentro. Uhum. Então, ela estava sendo excluída de alguns jobs porque ela fazia muito barulho nos bastidores do programa, das gravações. Então, ela começou alguns diretores de Hollywood e de Los Angeles começaram a falar, olha, essa mulher ela faz um trabalho incrível, mas o estúdio tem que ser dela, porque o barulho que ela faz com o equipamento dela. Então, diante dessa dificuldade, ela foi atrás e começou a testar com esponja de lavar prato primeiro, aí não dava certo, ela falou, não, mas já começa a dar um blur na pele, e tirar um pouco de brilho quando eu faço isso. E começou a desenvolver até chegar no material da esponja que hoje o mundo inteiro usa.
Uau! E é muito bacana, uma invenção feita por uma mulher. Então, assim, eu sou essa pessoa. Eu gosto de saber, na hora que eu vejo um produto, eu quero saber de onde que veio. Quando eu fui pra Califórnia, o Tom mesmo falou, não, a gente tem que ir lá no primeiro McDonald's de todos. A gente dirigiu, pegou um baita trânsito pra gente ir lá no primeiro McDonald's. Durante a pandemia, a gente foi lá. Tava fechado o museu. Eu falei, não, vim até aqui beber. Opa, não, a gente vai entrar. Então a gente comprou um lanche e pediu pra ir no banheiro. Só que o banheiro é dentro do museu. Aí a gente rodou o museu. Mentira! As artimanhas. E aí de a Pátio gente foi Brasil. fazer. Então, assim, você tem que ser uma pessoa interessada antes de ser interessante. E, ao mesmo tempo, colar com uma pessoa que se interesse pelas mesmas coisas que você. Senão você vai estar sempre sendo aquela chata de... Mas você viu aquilo ali? Porque a história disso daqui, aquilo ali é colar. E todo mundo assim, pô, que saco esse assunto. Entendeu? Então, tipo assim, você tem que ser a pessoa interessada e colar com quem realmente se interessa pelas mesmas coisas que você. E se tem uma coisa que é talvez o ingrediente principal para o nosso relacionamento durar tanto, é que nós temos os interesses nas mesmas coisas. O Tom é tão ambicioso e visionário quanto eu. Então, se a gente não tivesse ali olhando para o mesmo objetivo, talvez a gente não estivesse contando essa história aqui hoje nesse podcast, porque não estaria comigo. E várias vezes ao longo da última década, a gente teve momentos que eu falava assim, se um cara não aceitar que eu não posso, que eu não vou poder ficar 15 dias fora do Brasil para gravar um projeto que vai trazer uma repercussão absurda pro meu negócio, ele não tá entendendo o meu jogo aqui. Então é melhor não ir, entendeu? Então, assim, acho que, de repente, a mulher que você falou assim, a mulher beija quem ela não quer, eu fiquei passada no primeiro momento. Tô chocada até agora. Faz outras coisas, a Mari tá falando aqui no estúdio, faz outras coisas que a pessoa não quer pra poder, com medo de dizer não. Aí eu acho que você tem que ler o porquê dessas coisas, no sentido de, pra mim tá claro que é uma falta é uma crença de aceitação. Então ela não se posiciona com medo de não ser aceita e nisso ela acaba se ferindo. Então tem que ir atrás desse motivo, sabe? Aí cai de novo lá na história do autoconhecimento. Aí você deve estar, mas autoconhecimento, coach, balela, não sei o quê. Querida, e aí talvez seja por isso que você não escolheu ser aluna da Luísa Vono pra dar o próximo passo.